Bem-vindos a mais um podcast, onde iremos explorar as profundezas das ideias filosóficas e suas repercussões em nosso mundo atual. Eu sou César Fagundes Nogueira, professor de História, e hoje, vamos nos aprofundar em um dos conceitos mais provocativos de Friedrich Nietzsche: a morte de Deus. Para entender o impacto da frase Deus está morto, precisamos primeiro contextualizar o conceito. Nietzsche apresenta essa ideia em A Ciência, um livro publicado em 1882, em um momento de grandes transformações sociais e culturais. Mas o que ele quis dizer com isso? Vamos explorar. Contexto histórico. Final do século XIX. Friedrich Nietzsche escreveu A Ciência em 1882, durante um período de intensas mudanças sociais e culturais na Europa. A Revolução Industrial havia transformado a economia e a sociedade, enquanto o avanço científico e o racionalismo estavam desafiando as crenças religiosas tradicionais. Secularização e modernidade. A secularização estava em ascensão, com a crescente influência da ciência e da razão sobre a religião e a metafísica. A religião, que havia sido a base moral e cultural da sociedade europeia, estava perdendo sua influência. Crises e mudanças. Esse período também foi marcado por crises existenciais e culturais, com muitos questionando a validade dos sistemas de valores estabelecidos e o significado da vida em uma era cada vez mais racionalista e científica. Ubibamente. Super-homem. Nietzsche propôs o conceito do ubibamente ou super-homem como um ideal para a humanidade em face da morte de Deus. Ubibamente é alguém que cria seus próprios valores e vive de acordo com sua própria vontade, em vez de seguir normas estabelecidas. Esse ideal representa a superação do niilismo e a afirmação da vida através da criação de novos significados. Eterno retorno. Outro conceito importante na filosofia de Nietzsche é o eterno retorno, a ideia de que todos os eventos e experiências se repetem eternamente. Ele usou essa ideia para testar a capacidade dos indivíduos de abraçar a vida com todas as suas dores e alegrias, como um modo de afirmar a existência e os valores criados por si mesmos. Resumindo, a morte de Deus é um conceito central na filosofia de Nietzsche, que reflete a crise de valores e o colapso das crenças absolutas em um mundo moderno e secularizado. Nietzsche propôs que, diante dessa crise, os indivíduos devem criar novos valores e significados para suas vidas, e a figura do super-homem serve como um ideal para essa criação. O conceito da morte de Deus desafiou a visão tradicional de moralidade e significado, instigando um profundo questionamento sobre a natureza da existência e a busca por novos caminhos para a realização e o propósito humano. A ideia da morte de Deus, proclamada por Nietzsche, teve um impacto profundo e duradouro na arte, literatura e cultura popular, ecoando através dos séculos como um símbolo da crise de valores na sociedade moderna. Impacto na arte. Na arte, essa ideia se manifestou em movimentos como o expressionismo e o surrealismo, onde artistas exploraram a alienação, o vazio existencial, e a busca por sentido em um mundo desprovido de certezas absolutas. Obras como O Grito de Edvard Munch encapsulam o desespero e a angústia de uma era em que as antigas fundações espirituais foram questionadas. O modernismo, com sua rejeição às tradições e busca por novas formas de expressão, também pode ser visto como uma resposta ao colapso de valores unificadores, substituídos por uma multiplicidade de perspectivas e a fragmentação da experiência humana. Influência na literatura. Na literatura, a morte de Deus inspirou escritores a questionar o sentido da existência e a moralidade. Autores como Franz Kafka, Albert Camus e Jean-Paul Sartre exploraram temas de absurdo, desespero e liberdade em um universo sem propósito intrínseco. Camus, em particular, com sua filosofia do absurdo, refletiu sobre a vida sem a garantia de um sentido maior,
desafiando os indivíduos a criar seu próprio significado. Reflexos na cultura popular. Na cultura popular, essa ideia se manifesta em narrativas que exploram o vazio espiritual e a busca por identidade em um mundo secularizado. Filmes como Fight Club e Blade Runner discutem a alienação do indivíduo moderno, enquanto séries como Black Mirror lidam com as consequências de uma sociedade desprovida de moralidade transcendente, movida pela tecnologia e pelo consumismo. Ressonâncias modernas. Hoje, a morte de Deus ressoa em debates sobre o secularismo, o relativismo moral e a perda de sentido coletivo. Movimentos culturais e filosóficos contemporâneos, como o pós-modernismo, refletem a desconfiança em metanarrativas e a fragmentação de identidades. No entanto, a busca por novos significados e valores continua, seja através de espiritualidades alternativas, ética secular, ou movimentos sociais que buscam preencher o vazio deixado pelo declínio das certezas religiosas. Resumo: a morte de Deus de Nietzsche teve um impacto vasto e duradouro, moldando o curso da arte, literatura e cultura popular ao enfatizar a crise de valores e a necessidade de novos significados na ausência de um fundamento espiritual absoluto. Essa ideia continua a influenciar o pensamento contemporâneo, refletindo as ansiedades e desafios de um mundo que ainda lida com as consequências dessa ruptura. Agora que exploramos o conceito de Nietzsche, vamos refletir sobre o que isso significa para nós individualmente. Como a ideia da morte de Deus influencia nossa vida cotidiana, nossos valores e nossas buscas pessoais. Espero que este episódio tenha fornecido novas perspectivas sobre a ideia da morte de Deus e suas implicações. Agradeço a você por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e nos seguir nas redes sociais para mais discussões filosóficas e culturais. Até a próxima!